Este é o terceiro vídeo de uma série de 3 que eu preparei especialmente para você. Inclusive, se você não assistiu os outros 2, eu recomendo que assista. Vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo 1 e o vídeo 2. E neste vídeo aqui nós vamos conversar sobre o calcanhar de Aquiles de muitos profissionais, não somente iniciantes, também até os mais experientes, que é a negociação. Isso não é à toa. As pessoas, de uma maneira geral, não aprendem a negociar em lugar nenhum. Isso não faz parte da cultura. Os pais não ensinam em casa os filhos a negociarem. Você não aprende isso na escola, você não aprende isso nem em uma faculdade, né? O que se conhece de negociação muitas vezes é a experiência do dia a dia. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e diga-se de passagem, muitos erros. Então, a minha ideia aqui nesse vídeo é te passar minimamente as informações para você estar preparado, tá? Para eventuais negociações que você possa se encontrar. E dentro do setor comercial você se encontrará. Quando você não tem ninguém que faz isso para você, alguém que negocia para você, é você mesmo que tem que negociar. Então, melhor coisa é que você esteja preparado. Agora, por que esse é o calcanhar de Aquiles? Além de todos esses motivos que eu citei agora, a principal questão é a seguinte: existe uma fase da negociação que essa é primordial. Se você falhar aqui, tudo o mais pode dar errado, que é a fase da preparação, onde você tem que ter as informações reunidas, todas, tintim por tintim, para entrar em uma negociação absolutamente seguro, tranquilo, confortável. Tá? Então, a minha ideia aqui, nesse vídeo, é te passar quais são essas informações. Primeira coisa, quando se fala em negociação, o que significa negociar? Negociar significa você obter sempre os melhores resultados possíveis. O saber negociar é isso, obter sempre os melhores resultados possíveis. Aí a pergunta é a seguinte: e que resultado você quer de uma negociação? Pode até parecer um pouco estranha essa pergunta, mas não é. Olha só. Quando você entra em uma negociação, existem 2 elementos que você tem que levar em consideração. O primeiro elemento é o lucro, e que nós já falamos em um dos vídeos passados da importância do lucro. O segundo elemento é o relacionamento com o cliente. Ou seja, o lucro imediato que você tem naquela negociação e o relacionamento com o cliente a médio e longo prazo que você quer manter ou não. Por que isso é importante? Porque existem negociações que você tem o interesse inicial do lucro, mas não tem interesse em manter um relacionamento com o cliente. Ou ainda, você tem um interesse em manter o relacionamento com o cliente, mas o lucro inicial, o lucro rápido não é interessante para você naquele momento. Ou ainda, você pode entrar em uma negociação onde tanto o lucro quanto o relacionamento são importantes. E ainda, um tipo de negociação onde nem o lucro e nem o relacionamento são importantes. Putz! Pois é. Então, antes de entrar numa negociação, você tem que pensar o seguinte: o que é importante para mim nesse momento? O lucro ou o relacionamento com o cliente? Os 2 ou nenhum? Agora a gente vai, por exemplo, e tudo vai ficar mais claro, porque pode parecer um pouco confuso. Fala, mas peraí, como é que eu vou entrar numa negociação onde o lucro não é importante? Você vai ver só. E eu vou te dar um exemplo do mais simples possível. Mais simples, eu vou te trazer numa situação diária o mais simples possível e você vai pegar esta informação e vai transportar para o teu nicho de mercado, para o teu negócio. Mas ela serve para qualquer coisa. Eu vou pegar o mais simples mesmo, porque aí fica mais fácil de você adaptar o seu negócio. Vou te colocar na pele de um empresário
que precisa negociar todos os dias, tá? Você, vamos pensar assim, você é um empreendedor e você tem um food truck, você vende cachorro quente. Você tem lá o seu caminhãozinho, vende lá os seus cachorros quentes, tal. E você tem este food truck localizado em uma avenida de uma determinada cidade já faz 2 anos. Muito bem. E você tem um cliente que todo santo dia na hora do almoço vai lá e come um cachorro quente. Todo santo dia. Um belo dia, esse cliente chega lá, faz o pedido do cachorro quente, na hora de pagar, ele fala: ai meu Deus do céu, esqueci o meu cartão, esqueci minha carteira, não tenho nada aqui. Parou. Vamos fazer uma análise aqui. É importante manter um relacionamento com esse cliente? É. Ele vai lá todos os dias. Ele esqueceu a carteira. Ele vai te pagar ali naquele momento? Não. Então, o lucro imediato você não tem. Mas o relacionamento com esse cliente ele é importante, porque você sabe que ele come todo santo dia e que no outro dia ele volta lá e vai comer e vai pagar o sanduíche. Então você diz: não tem problema nenhum. Amanhã você paga. Amanhã, depois de amanhã, não tem problema nenhum. E você então vende lá o cachorro quente para ele. Então, relacionamento mantido, prejuízo imediato. Porque você sabe que amanhã ele paga, mas o prejuízo foi imediato. Sem problemas. Agora veja. Vem um outro cliente. Só que esse cliente você nunca viu na vida. Nunca. E acontece a mesma coisa. Ele pede o sanduíche, na hora de pagar ele: ai meu Deus do céu, estou sem dinheiro. Esqueci meu cartão, aquela coisa toda. É importante o relacionamento com esse cliente. Nunca viu, nem vai ver de novo. O importante naquele momento é o lucro imediato. Você faz a venda? Fala: infelizmente, então, não posso te vender. Ah, mas não tem jeito? Não, não tem jeito. Por quê? Porque não é interessante manter o relacionamento com uma pessoa que você não vai ver mais. Um cliente que não vai ver mais. Ele é um cliente momentâneo. Então você não faz a venda. Muito bem. Agora uma outra situação. Olha que interessante isso. Um belo dia, vai ter um jogo de futebol em um estádio, você pega lá o seu caminhãozinho e vai vender o seu cachorro quente lá no estádio. Muito bem. Terminou o jogo, faz aquela fila enorme lá no seu food truck, ou seja, lucro garantido. Mas o primeiro que você atende pergunta o seguinte para você: quanto custa o cachorro quente? E aí você diz: custa 30. Só que lá na avenida você vende ele a 20. Mas como é um jogo de futebol, você sabe que você vai vender, você põe 30. E esse cliente diz assim para você: poxa, eu tenho 20 reais aqui, você não me faz 20 reais? Veja bem, você vende ele comumente a 20 reais. Não tem problema nenhum você vender a 20. Porém, vamos analisar friamente? Você vai encontrar com esse cliente de novo? Não. Então o relacionamento com ele não é importante. Legal. E o lucro desse cliente é importante? Não. Por quê? Porque você tem outros clientes na fila que estão dispostos a pagar 30. E se você vender para este cliente, um lanche, um sanduíche que você vendeu, você deixou de ganhar 10. Fazer negócio ou não com esse cliente? Não. Não tem porquê. Nem o relacionamento, nem o lucro é importante, então, não, infelizmente eu não posso. Neste caso, você sabe que existe uma demanda de clientes que vão comprar e vão pagar 30 sem problema nenhum. Então, o lucro é importantíssimo nesse momento. O relacionamento com esse cliente, não. Ainda que os 20 te desse lucro, porque você está acostumado a vender por 20, o 30 é mais interessante naquele momento, porque a demanda é mais forte. O pessoal que saiu do jogo de futebol está morrendo de fome, não se preocupa nem um pouco a pagar 30. Talvez não pagasse 30 lá na avenida, porque tem uma concorrência que vende a 20 também. Mas naquele momento você está sozinho. Tá vendo? Olha como você tem que analisar toda a situação. Então você chega na conclusão de que nem o lucro, nem o relacionamento é interessante com esse cliente. Então, não. Percebe? Então, todas as vezes que você vai entrar em uma negociação, você tem que pensar o seguinte: o que é importante para mim? O relacionamento a médio e longo prazo ou
o lucro imediato e o relacionamento. Aí sobra uma quarta situação, e essa sem dúvida nenhuma é a mais complicadinha e vai te dar mais trabalho, que é quando o lucro imediato e o relacionamento são importantes. Aí fica um pouco mais complicado, tá? Vamos voltar no exemplo aqui do cachorro-quente. Nesta mesma avenida onde você trabalha todo santo dia, tal, tem um cliente que vai lá de vez em quando. Ele come uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas regularmente. Nos 2 anos que você está lá, ele sempre vai, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tal. É importante você manter o relacionamento com o cliente? De certa forma porque ele vai lá. Mas o lucro imediato também porque se você, vamos supor, ele chegou lá e ele também está sem carteira, aquela situação toda, e ele não consegue te pagar, se você falar para ele, tá, na próxima você paga, a próxima é daqui 1 mês, 2, você fica no prejuízo todo esse tempo. Mas ao mesmo tempo, como é que você vai falar, pô, não, o cara sempre vem aqui, eu vou falar não para ele? Aí nesse caso, você tem que sempre pesar. O que eu faço? Será que eu vou lá no escritório dele, eu levo a maquininha, ele me paga lá? Você tem que ter alternativas. Ou então, você não consegue fazer um Pix? Porque essas 2 situações são importantes, tanto o lucro quanto o relacionamento. Então, você percebe que você tem que ter um pouco mais de alternativas. O que fazer nesses casos? Mas, repito, antes de entrar em uma negociação, você tem que saber exatamente o que você quer daquele cliente naquele momento. Isto não quer dizer que durante a negociação você não pode caminhar entre elas. Quais, assim, por exemplo, você está atendendo um cliente e daí você chega na conclusão que o que te interessa é o lucro. Mas depois que você está conversando, você fala assim, pô, seria interessante manter o relacionamento com ele, porque ele pode me indicar muito cliente. Você caminha, peraí, então agora o relacionamento é importante. O lucro também. E de repente, com o passar da conversa, você chega numa conclusão que o relacionamento é muito mais importante do que o lucro. Então você tem que estar sempre atento a esses detalhes. Relacionamento e lucro, tá? Aí você começou a caminhar. André, por que você bateu tanto em cima disso? Você repetiu tanto isso, repetiu. Pelo seguinte motivo. Presta atenção nessa palavra. Naturalmente, quando você entra em uma negociação, você tem uma tendência a se preocupar mais com o lucro ou com o relacionamento com o cliente. Tem vendedores que eles são tão focados no lucro que eles acabam se esquecendo um pouco do relacionamento com o cliente. Tem vendedores que eles são tão preocupados em manter o relacionamento com o cliente que eles acabam se esquecendo um pouco do lucro. Legal? Naturalmente, eu não estou falando quando você estuda e conhece. Eu estou falando naturalmente. Lembre, esse vídeo aqui é para iniciante. Mas muito vendedor faz isso. Experiente cai nessa. Analise a seguinte situação comigo. Imagine que você está em uma negociação onde o lucro é altamente importante, o relacionamento com o cliente não é, naquele momento, e você é um vendedor que naturalmente tem uma tendência a criar vínculos emocionais muito fortes com o cliente, mas não deixa um pouquinho passar batido o lucro. Você já imaginou o problema? Você está em uma negociação onde o lucro é importante, o relacionamento não, e você é perito no relacionamento e não no lucro. Sabe como chama isso? Fracasso. Você vai fracassar na negociação. Pois é. Agora imagina o contrário. Você absolutamente focado no lucro. E o relacionamento com o cliente é de segundo plano. E você tem um cliente na sua frente onde o que interessa com aquele cliente naquele momento é o relacionamento, não o lucro. E você batendo em cima no lucro, quando você não conhece o processo de negociação. Sabe como chama isso? Fracasso. Percebe? Então não basta você conhecer o tipo de negociação que você quer, lucro ou relacionamento. Você tem que saber qual é a sua tendência natural.
Pô, qual que é a minha tendência natural? É mais dar atenção ao lucro ou ao relacionamento? Porque se isso desandar, acabou. Perceba, eu sequer falei de técnicas. Eu sequer falei de técnica. A técnica de negociação de fechamento, calma lá. Vamos primeiro partir daqui. Então, você tem que fazer uma autoanálise agora, não análise do processo, lucro, relacionamento. Uma autoanálise, você mesmo. O que eu tenho mais facilidade? Em manter o relacionamento ou em buscar o resultado em termos de lucro? Porque agora que você sabe isso, quando você entra em uma negociação que você já faz a análise e você fala, não, aqui é o lucro que eu preciso, poxa vida, mas eu sei que eu prezo pelo relacionamento, você coloca o pé no relacionamento. Não que você não tenha que estabelecer. Tem, mas espera um pouquinho, eu tenho que focar um pouco mais no lucro. E o contrário também. Se você é muito obstinado pelo lucro e entra numa negociação onde o relacionamento é importante, você fala, espera um pouquinho, deixa eu apaziguar aqui o meu lucro, eu vou focar um pouquinho mais no relacionamento. Porque se isso não tiver balanceado, acabou a negociação. A negociação. Agora lembra, a negociação ela é uma etapa da venda. Você passou por um monte de outras etapas para chegar na negociação. E o problema é que se você falha na negociação, todo o resto que você fez foi por água abaixo. Fez tudo certo, tudo. Chegou na negociação, bumba. Só que se você não sabe o porquê que a negociação caiu, você não consegue entender o que deu de errado. Você fica buscando causas nas outras etapas. Ai, será que eu falhei na abordagem? Será que eu falhei na sondagem? Será que eu falhei na apresentação? Não. Será que ele era um cliente mesmo, não era apenas uma pessoa? Porque o cliente é uma coisa, a pessoa é outra. O cliente é quem está disposto a pagar e tem dinheiro para isso. E você acertou tudo, mas chegou na negociação, por não saber desses dois elementos que eu te passei agora, a negociação vai embora, você perdeu a negociação. Então, na próxima vez que você entrar em uma negociação, você tem que pensar exatamente isso. O que é importante para mim nesse momento? Lucro ou relacionamento, e o que eu naturalmente faço? Eu busco relacionamento, eu busco lucro. Equilibra isso. E aí você já está mais pronto, minimamente, para começar a negociar. Aí você vai dar um passo, que é o seguinte. Erro fatal. Você vai entrar em uma negociação, você não tem 3 preços estipulados. Máximo, intermediário e mínimo. Você vai com um preço só em mente. O preço é esse. Aí se negociar, eu vou negociando e vejo onde dá no meio do caminho. Não. Você vai entrar em uma negociação, 3 preços você tem que ter em mente. O preço máximo que você pode pedir e quer pedir. Um preço intermediário, que é ainda ok. Você tem um certo lucro. E um preço mínimo. Daqui eu não passo. De jeito nenhum. Esses preços podem ser diferentes dependendo de cada negociação. Dos tipos que eu te disse agora. Mas vamos dizer que você vai estabelecer um só. Eu tenho um máximo, um intermediário e um mínimo. O mínimo eu não posso passar de jeito nenhum. Mesmo que eu queira manter o relacionamento com o cliente. Daqui eu não posso, porque senão eu entro no prejuízo. Então daqui eu não passo. O máximo. Qual que é o máximo? Você não pode pedir algo totalmente fora do mercado sem que você tenha um motivo para isso. O mercado pede 10. Você pede 11, não tem problema nenhum. Você pode pedir em 30, inclusive. Mas por que você está pedindo 30? Você consegue justificar esse preço? Se você consegue justificar o preço, não tem problema nenhum. Você pode colocar o preço que você quiser. E o preço intermediário, que é, aqui está ok para mim. O ideal é sempre começar pelo mais alto. Pegou o que eu disse? O ideal é sempre começar pelo mais alto. Por quê? Te dou 2 motivos. O primeiro, e óbvio, quando você pede o mais alto possível, o que é que te sobra? Margem de negociação. Se você pede o mínimo logo de cara, pensando, vou pedir o mínimo possível para fechar negócio, sabe o que vai acontecer? O cliente vai pedir desconto. Não, vamos negociar. E aí você vai falar o quê?
Não tenho como negociar, porque eu já dei o meu máximo. O cliente vai acreditar? Não. Que deu o máximo, porque eu sei que ele tem mais. E muitas vezes, mesmo você pedindo o mínimo possível e o cliente entende que você tem um preço extremamente competitivo, ele não compra com você porque você não deu um descontinho. Não vai dar descontinho? Então não compro. Eu vou em outro lugar que compra, que me deu desconto. Então não pede o mínimo. Pede logo o máximo, logo de cara. Então, o motivo é que te sobra uma margem de negociação maior. E o segundo motivo é o seguinte. É uma questão de ancoragem de preço. André, o que é ancoragem? Ancoragem é quando você coloca uma informação para o cliente, no caso, o preço, o mais alto possível. E ele vai ficar com esse valor, esse preço ancorado em mente. Tudo que você trabalhar, que reduzir, vai dar a impressão que está ficando sempre mais barato, mais barato, mais barato, mais barato. E ele vai ficando mais propenso a comprar. André, não entendi. Você tem um produto X, certo? Aí eu digo assim, olha, eu tenho um produto que custa 150, um que custa 200 e esse aqui que custa 250. Ficou mais caro, não ficou? E se eu digo para você assim, olha, tem um produto que custa 300, tem um que custa 250 e esse que custa 200. Ficou mais barato. A impressão foi ficando mais barato. Este valor inicial que você ancora na mente do cliente, ele se torna uma verdade. Ele custa tanto. Se você começa a trabalhar os descontos, vai sempre ficando mais barato na percepção dele. É mais fácil negociar assim. Agora veja bem. Você colocou o preço mais alto. Pede o mais alto. Porque você tem uma margem de negociação maior e você colocou já na mente dele que, ao ser um preço mais alto, o seu produto é melhor. Você já reparou como os produtos que têm um preço mais alto parecem melhores? Você não está vendo o carro. E eu digo para você assim, eu tenho 2 carros para te oferecer. Um custa 120 mil reais, um custa 80. Qual é melhor? Sem ver o carro. Você vai falar, o de 120 é melhor. Você entrou no carro? Você viu o carro qual é? Não. Mas nós temos uma tendência a julgar tudo aquilo que tem o mais caro, vamos chamar de mais caro, a linguagem popular, mais caro como sendo melhor. Você vai no supermercado, lá tem a margarina que custa 5 reais e uma que custa 3. Qual é melhor? De 5, né? Você comeu? Não. Mas nós temos essa tendência de sempre julgar melhor aquilo que é mais caro, vamos chamar de caro. Então tá aí 2 motivos. Pediu mais alto, parece que o teu produto é melhor, teu produto e teu serviço são melhores, e te sobra uma margem de negociação maior. André, peraí, são 3 preços. Você tem o mínimo que você não pode pedir, já entendi. O máximo, já entendi o porquê que você tem que pedir o máximo, e tem o intermediário. Ora, por que eu não posso pedir o intermediário? Porque você não sabe se o cliente estava disposto a pagar o máximo. E se ele estava disposto a pagar o máximo? O teu lucro diminui. O teu lucro diminui, tua comissão como vendedor diminuiu. Né? Negociar, saber negociar é isso. Lembra? Obter sempre os melhores resultados. Uma coisa é você fazer essa conta que eu estou te passando em cima de um cachorro quente. Agora faz essa conta em cima de um apartamento, onde o preço máximo era 1,5 milhão de reais e o preço intermediário era 1,2 milhão. Aí você pega de 5% a 7% de comissão e faz a conta só na diferença o que você deixou de ganhar. Quando você joga a coisa em valores maiores, no macro, que você sai do mínimo, você começa a entender que isso dá uma diferença absurda. Por isso que a minha ideia é te ensinar a negociar da melhor forma possível, obter sempre os melhores resultados, pelo menos minimamente, através desse vídeo. É claro que não dá para... Você não vai ver esse vídeo e sair daqui um negociador profissional de alta performance, mas você já está à frente de muita gente. Muita gente. Aliás, já está à frente daquilo que você estava antes de começar a ver o vídeo. Né? Tem um outro detalhe também. Às vezes, mesmo você oferecendo o teu mínimo possível, depois de negociar muito,
chega-se a um impasse. Por quê? Porque o máximo que o cliente pode te oferecer ainda não cobre o mínimo que você poderia fazer para ele. E aí, não tem negociação? Tem. O que você tem que fazer? De antemão, você tem que pensar o seguinte: e se não der certo esta negociação? Para onde eu corro? Você tem que ter, então, alternativas. Alternativas que, num primeiro momento, beneficiam o cliente e você, ou, na pior das hipóteses, você. Ixi, e agora? Vamos lá. Você está vendendo máquinas fotográficas. Pode ser qualquer coisa, mas está vendendo máquinas fotográficas. E aí você atendeu um cliente e tal, vocês estavam conversando, e o que ficou muito claro para esse cliente é que o interessante para ele era o 4K, gravação de vídeo 4K. E você começou a negociar e percebeu que a coisa não vai sair dali. O teu preço mínimo é 6 mil, o máximo que ele quer pagar é 5. Para aquele modelo em específico. Ele já não deixou claro que o que é interessante para ele, o 4K, é. O que você não pode fazer para ele? Não, seu cliente, então eu tenho uma outra alternativa aqui. Vou te mostrar esta câmera aqui. Olha que maravilha. Aí ele olha e não tem o 4K. Ele fala, pô, mas não tem o 4K. Ou seja, prepara 3 alternativas para ele. Se der 3, melhor ainda. Prepara pelo menos 3 alternativas para ele de câmeras que ofereçam 4K também. André, mas se eu tenho outras 3 alternativas com preço menor, por que eu não posso oferecer logo de cara essas 3 alternativas que têm um preço menor? Porque a tua comissão diminui. Por isso. Oferece o que você tem de melhor ali, no caso. Aí, se caso essa negociação decline, não dê certo, você tem para onde correr. Olha, seu cliente, nesse caso, eu tenho esses outros modelos aqui que também são 4K, mas, aí é que entra, mas eles não possuem isso que essa outra câmera oferece. Por que você tem que deixar bem claro o mas? Quem disse para você que o cliente está te falando a verdade? Que o limite de preço é aquele dele. Você não sabe? Ele pode estar jogando com você. Ah, eu só posso pagar isso. Ele pode estar querendo te torcer no meio para tirar o máximo possível. Você não sabe se é verdade. Então, quando você fala para ele, olha, essas outras 4 câmeras aqui, 3 câmeras, elas também têm o 4K. Mas ela não tem isso que essa câmera tem, não tem isso que essa câmera tem, não tem isso que essa câmera tem. Se o isso que você colocou forem muito importantes para ele, ele vai falar assim, quer saber de uma coisa? Então eu levo a de 4K. Aí você fala, então era conversa, né? Era pechincha, podia pagar. Agora, se esses detalhes não são importantes, o que ele faz? Não, então nesse caso ele tem para onde correr. E você não perde o negócio. Você não perdeu o negócio. Mas sempre parta do princípio que, quando o cliente diz assim, aqui é o meu limite, você não precisa acreditar nele. Quem disse que o cliente vai acreditar em você quando você disse que você já chegou no seu limite? O vendedor fala para você, se coloque no lugar de cliente, o vendedor fala para você, sabe o que é? Daqui é o meu limite. Você vai falar, que é limite o quê? Será que é mesmo? Vamos ver se é. Então, quando você tem alternativas, que você mostra que nessa alternativa, aquele algo importante para ele está lá, mas tem algumas coisinhas que não tem, você está colocando o seguinte para ele, eu tenho aquilo que você quer, só que o senhor escolhe. Se for mentira, você corre para cá. Mentira assim no sentido de pechincha, não entenda mal isso. Pechincha, você corre para cá. Se não for importante, pelo menos o senhor compra e eu tenho o meu lucro. Eu fiz a minha venda, eu ganhei minha comissão. Então, sempre tenha alternativas. Isso é importantíssimo. Agora, nesse caso, eu falei que essas alternativas elas são ótimas tanto para o cliente quanto para você. Mas existem situações que não é ótimo nem para o cliente. Por exemplo, quando você vende um produto único que não tem alternativa nenhuma. Você fala, mas e aí? Eu não tenho alternativa nenhuma. Por isso é importante você ter carteira de clientes. Você está vendendo um apartamento. E aí você está negociando com um cliente.
E aí chegou num limite mesmo dele e do seu que eles não bateram. Teu preço mínimo não é suficiente pelo valor máximo que ele pode pagar. Ele até quer, mas não pode. Se tudo isso ficou na mão concentrada de um cliente só, você pode jogar fora um mês. Um mês. A importância de você ter uma carteira de clientes é você ter clientes que, caso esse apartamento não dê certo, você tem para onde correr. Não, eu tenho esse cliente, esse cliente e esse cliente. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Ou então, se você tem um apartamento de 150 metros quadrados que você acredita que você vai fazer a venda, não vai muito, não acredita. É melhor você ter pelo menos mais uns 3 apartamentos de 50 metros quadrados com outros clientes engatilhados. Não fique somente na mão de um cliente. Você tem que ter alternativas. Nesse caso, se o cliente não consegue e a venda declina, tudo bem, ele não conseguiu o apartamento dele, mas você tem que ter o seu salário. Lembra? De 30 em 30 dias começa uma outra história em vendas. Você tem que garantir o salário daquele mês. E pelo amor de Deus, não me caia no erro de deixar para o mês que vem. Ah, eu tenho um cliente bom aqui na mão, mas esse mês aqui eu já fiz a minha comissão, já fiz o meu salário. Eu vou deixar esse cliente aqui para o mês que vem. No comecinho do mês que vem eu vou lá e fecho com ele, pum, garanti o meu... Não me faça isso. Isso é um pensamento de derrotado que, meu Deus do céu. A venda, não deixa para fazer à tarde o que você pode fazer de manhã. Se você consegue fazer a venda no mês, faça a venda no mês. Às vezes esse intervalo, porque eu sei que isso é tentador. Só que às vezes esse intervalo de tempo que você dá pode acontecer tanta coisa que no dia que você vai fechar a venda com esse cliente, ele fala, não, sabe o que é? É que eu bati o carro. Esse mês aqui eu não posso fazer a compra com você que eu vou ter que consertar o carro. Não, sabe o que é? É que eu marquei uma viagem. Não, sabe o que é? Eu gastei 10 mil reais com meu cachorro no veterinário. Não, sabe o que... E aí, amigo? Você não ganhou nem o do mês passado, nem o do mês futuro. Não me deixa para depois. O que você pode fazer de manhã não deixa para tarde. Porque às vezes não tem tarde. Tá? Então, às vezes não. Você tem que pensar o seguinte, se eu conseguir alternativas para atender tanto o meu cliente quanto a mim, ótimo. Se não, que atenda pelo menos a mim. Não colocando todos os ovos em um cesto só. Você tendo outras alternativas também. E tem mais uma situação que eu quero passar para você aqui, e importantíssima. Principalmente quando você é iniciante, tá? Que é o seguinte. Você já deve ter percebido que quando você sai do processo das vendas e entra na etapa da negociação, você já entra meio assim, ai meu Deus do céu, agora vamos negociar. Isso é normal. Agora vamos negociar. Por que essa tensão é normal? Porque se der errado, amigo, todo o seu trabalho foi embora. Tá? Então é normal acontecer isso. Vamos chamar isso aqui de estresse. Tá? E tem vendedores, principalmente aqueles, talvez você se encaixe nisso, principalmente o tipo de vendedor que ele tem uma facilidade muito grande em estabelecer vínculo com o seu cliente. Ele é muito bom nisso. Ele é altamente persuasivo, naturalmente falando, e isso depende muito da inteligência emocional da pessoa. Vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Inteligência intrapessoal é um tipo de inteligência. Todos nós temos 7 tipos. Vou gravar um vídeo falando sobre isso. O que acontece? Entrou numa negociação, esse tipo de vendedor, ele começa a se sentir um pouco incomodado. A negociação incomoda esse tipo de vendedor. Por quê? Porque a negociação é uma etapa onde o vínculo emocional pode ser quebrado. Porque quando fala de dinheiro, aí a coisa estremece. Tanto é que eu não sei se você já teve a oportunidade de perceber, às vezes você está fazendo um atendimento com o cliente, está tudo uma maravilha. Quando entra no momento da negociação, a pessoa se transforma. A pessoa fala, não sei o que. Bom, agora vamos falar de negociação. Você falou. Então é muito comum nessa fase da negociação surgirem situações de estresse. Tá? E existem pessoas, principalmente negociadores mais profissionais, que sabem disso. E se ele perceber que você é um negociador iniciante, você não sabe negociar, sabe o que ele vai fazer? Ele, de propósito, vai deixar você estressado. Vamos fazer um paralelo aqui com o jiu-jitsu.
Não sei se você já teve a oportunidade de lutar jiu-jitsu. Você entra no tatame, tá tudo uma maravilha. A hora que o outro te aplica um mata-leão, que te pega pelo pescoço e começa a tirar teu ar, e você vê que você vai apagar, sabe o que você faz? Você bate. Para, pelo amor de Deus, eu vou apagar. E aí, encerra-se a luta. A negociação é a mesma coisa. Se o outro sabe que você começou a ficar estressado na negociação, ele vai te dar um mata-leão. Para te deixar estressado. E para você bater para sair. André, o que é bater para sair na negociação? Olha só. O outro começa a te deixar estressado, e para sair da negociação você cede mais fácil. O que é ceder mais fácil? Quer saber de uma coisa? Eu vou dar tudo que eu tenho logo de cara. Toma, seu cliente, toma o desconto, toma o brinde, leva tudo, mas pelo amor de Deus, chega. E ele conseguiu o que ele queria. Por quê? Porque ele percebeu que você se estressava fácil. Tem como não se estressar? Tem. Quando você já sabe quais são os seus limites, as alternativas, o que você quer com aquele cliente, qual é o tipo de vendedor que você é, o tipo de negociador que você é, você está preparado para falar assim, não vou me estressar. E ainda que eu me estressar, eu não vou demonstrar. Porque se estressar é uma coisa, normal, não tem como. Mas mostrar o estresse é outra. Quando você mostra o estresse, aí o cliente vai usar isso contra você. Principalmente quando é um cliente que sabe negociar. Por isso que diz, né? Quando pinga sangue na água, tubarão aparece. Você não pode deixar pingar sangue na água. E é assim que funciona. Pode ser que hoje, iniciante, você atua num nicho de mercado onde não é assim. Você fala, nossa, mas não, tá, hoje, mas amanhã você vai estar nadando com tubarões. Vai estar nadando com tubarões, a não ser que você queira morrer sardinha, né? Espero que não. Mas amanhã, nadando com tubarões, você tem que saber como nada um tubarão para nadar do lado dele. E nadar até a frente. Basicamente, se você não gosta de negociação, se você, aliás, detesta a negociação, você pode até detestar a negociação, mas não detesta o negociador. Quando o outro te deixar estressado, não fica com raiva dele. Ele só está defendendo os interesses dele. Da mesma maneira que você está defendendo os seus interesses. Ele está jogando um jogo que você aceitou jogar. Portanto, é melhor você saber jogar. É como se fosse um jogo de xadrez. Você vai jogar xadrez sem saber jogar xadrez, você não dura um segundo. Mas quando você sabe jogar, você joga aquilo até com prazer. Porque você sabe a jogada. Você entende como funciona a coisa. Então a minha ideia nesse vídeo aqui foi passar para você essas ideias iniciais. Olha, tem um tabuleiro, tem peças de xadrez, você vai para cá, você vai para lá. Pelo menos para começar a se virar minimamente. Reforçando, se você não assistiu os outros 2 vídeos, volta lá, assiste os outros 2, o link está aqui embaixo. Assiste esses 3 vídeos e não assiste uma vez só. 1, 2, 3, anota. E aplica no teu dia a dia. Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Pelo menos assim eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Tá bom? E como sempre, eu agradeço muito você ter ficado comigo até agora. De verdade, eu espero te encontrar numa próxima oportunidade, aqui pela internet mesmo, no YouTube, ou, quem sabe, até pessoalmente num treinamento, numa palestra, tá bom? Até lá, fica com Deus, e mais uma vez, muito obrigado.